Fechou, é com você. Vocês estão vendo já? Sim, sim. 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 Maravilha. Falar um pouquinho a respeito desse papel PO, né? Da onde vêm, onde vivem e do que se alimentam. É uma figura aí do Scrum e a gente vai entender um pouquinho qual que é o papel que ele desempenha dentro de um time, tá? Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Matheus Inácio. Sou pai aí de primeira viagem de duas menininhas, elas são gêmeas. Tenho algumas formações e certificações, todas elas se conectam de alguma forma com esse papel que eu desempenho hoje, que é de PO, né, o Product Owner. E meu hobby são os idiomas, né? Eu gosto de estudar, então sempre que tenho um tempo livre, se bem que ter tempo livre com duas filhas é difícil, viu, gente? Mas eu procuro ali é, entrar em sites na internet, onde é que tem pessoas de outros países para bater um papo, conversar um pouco, tá? Então, esse sou eu. Vamos lá. Agenda aqui, então não se preocupe com o tamanho da agenda, parece que tá, mas a gente vai passar rapidinho por esses pontos. Então, o que é um Product Owner? Quais são as principais habilidades dele, né? Definição do Scrum Guide de PO, e para isso a gente vai precisar entender o que é valor, né? Como adicionar valor no produto, entender o ambiente que o PO ele trabalha, que ele está entre negócio, produto, desenvolvimento, a abrangência da atuação do PO, então, onde que começa o trabalho do PO, onde é que termina, e um pouquinho das responsabilidades dele, tá? Então, essa daqui de longe é a melhor definição que eu achei de PO na internet. Podia parar a apresentação aqui que vocês iam entender perfeitamente. O PO ele tem que ser tudo isso, tá? Por quê? Porque o PO ele é quem conecta, né? Todos os stakeholders ali de HX, de experiência humana, de experiência de usuário, qualidade, com o time de desenvolvimento. Vocês vão entender um pouco melhor conforme eu for apresentando aqui, tá? Então, em relação às habilidades dele, o PO ele tem que conhecer sobre experiência de usuário, o PO tem que conhecer de negócio, tem que conhecer de tecnologia, como eu disse. Ele é a ponte a maioria das vezes, tá? O papel, a forma de atuação do PO ele pode variar um pouco, mas normalmente ele é a ponte que consegue comunicar a necessidade do cliente, a visão do negócio, com o time técnico, o pessoal de desenvolvimento, tá? Então é por isso que ele precisa ter essa vasta gama de conhecimentos. Vamos para a definição do Scrum Guide. Então, quem que é o PO? Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team. A forma que isso é feito pode variar amplamente entre organizações, times Scrum e indivíduos. Bem, primeira vez que eu vi essa definição aqui não ajudou nada, e confesso que até hoje talvez não ajude muito. Você lê isso daqui e você fala, nossa, o que é o PO? Então, assim, com o tempo eu fui entendendo outras coisas que me fizeram compreender o que essa frase ela está querendo transmitir, né? Então, vamos primeiro tentar entender o que é valor, porque o valor é o coração do trabalho do PO, tá? Então, o valor, ele não é só dinheiro. O valor, ele pode ser comercial, o valor, ele pode ser o valor do cliente, o valor, ele pode ser de eficiência, de mercado. Quando é comercial, a gente está falando do quê? Grana. Valor para o cliente. Quanto que a funcionalidade aumenta a probabilidade da gente manter o nosso cliente? Retenção. Então, o valor, ele é só dinheiro? Não. O valor, ele pode ser a quantidade de cliente que conseguiu reter. Eficiência. Então, quando o pessoal está fazendo a refatoração de código, o valor ele pode ser valor técnico, né? Então, quer dizer, quanto que isso daí está me economizando de dinheiro, porque eu dei uma arrumada ali numa infraestrutura, numa arquitetura, estou deixando meu código mais limpo, quanto que isso daí aumenta de eficiência? E o valor pode ser valor de mercado, né? Quanto que essa funcionalidade, ela vai me colocar à frente, ela vai fazer eu atingir novos clientes, né? Então, é isso que a gente procura maximizar, esse tipo de valor, tá? No nosso trabalho, no dia a dia. Vamos falar agora como que o PO ele adiciona valor, tá? Através de marca, design, qualidade e preço justo. Aí você vai falar para mim, não, então o PO ele é designer, ele trabalha com QA, não é bem assim. Por isso que eu coloquei ali no cantinho, vamos guardar essa informação. Ele está conectado com todos esses departamentos, ele influencia tudo isso de alguma forma, mas não é ele quem faz. Então, como que ele faz isso? Vamos guardar essa informação, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Tá? Para isso, a gente precisa entender o contexto. Então, onde é que o PO ele trabalha? E eu gosto sempre de ter essa visão geral, né? Vocês lembram quando vocês entram no site, daí tá lá, missão, visão, valores, a gente decora aquela coisa para entrevista de emprego, chegar lá, não sabe nem o que está falando, a maioria das vezes, mas tem que decorar. Ah, não importa? Não importa. Essa é a importância, né? Você entender agora como que a visão da empresa, a estratégia da empresa passa por dentro do produto, se conecta no dia a dia de vocês, tá?
Principalmente quando a gente está trabalhando com metodologia ágil, você vai ver que passa pelo PO. Então a gente tem aqui a visão da companhia, quer dizer, onde eu quero chegar com uma empresa. A gente está falando aqui no nosso caso, nós temos nossos parceiros, são os nossos clientes, né? Qual a estratégia que eu vou utilizar para conseguir chegar lá, passo a passo, né? E daí você vê que o produto que você está desenvolvendo, que é o trabalho do PO, ele é o dono do produto, está conectado com o que a empresa ela faz, perfeitamente conectado. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, se a minha empresa é uma empresa de aplicativo de alimento, eu vou desenvolver um aplicativo de corrida para cavalo. Quer dizer, está conectado à visão e estratégia do meu produto com a minha empresa? Não. Então, os produtos eles têm que estar alinhados. E daí eles vêm aqui no Release Plan, Sprint Plan, Daily Plan, ó, o trabalho aqui do desenvolvedor no dia a dia, e não menos importante, isso daqui não é uma hierarquia, tá? Aqui, conectado com o produto esse que vai trabalhar no sentido nossa estratégia para a gente conseguir atingir aquela visão, tá? Então, o PO ele atua onde? O PO ele atua aqui, ó, entre o plano da release, quer dizer, como eu vou entregar esse meu produto, ou o roadmap do produto, né, a forma que eu vou fazer esse passo a passo, e a estratégia da empresa. Então, é aqui que o PO ele trafega, tá? Isso pode variar de empresa para empresa. Como? Vou dar um exemplo. Imagina que é uma startup. Você tem uma startup, o PO, gente, não é um cargo. O PO ele é um papel. Hoje, assim como o DevOps, vocês devem ver ali, o pessoal contrata DevOps, né? DevOps é uma cultura para entrega de software. PO é a mesma coisa, é um papel do Scrum, mas virou cargo, né? Então, varia a forma com que você assume esse papel. Por exemplo, se você é uma startup, pode ser o dono da empresa, o cara que ele é o CEO lá da startup, tem uma visão de mercado, ele entende muito bem como que as coisas elas funcionam, e ele vai fazer esse papel de PO, tá? Mas, ou não, pode ser um grande banco, onde é que você está conectado, por exemplo, a um gerente de produto, e você vai ser subordinado à visão do produto dele. Então, assim, a atuação do PO varia de acordo com a empresa com que vocês estão. Isso daí é importante entender, tá? Então, abrangência, ele é justamente o que eu tinha falado lá, né? Essa conexão entre o time de Scrum, gerenciamento de produto. Então, ele está conectado entre negócios e a parte técnica. E vamos falar agora, dentro do Scrum Guide, um pouquinho das responsabilidades dele, né? Então, primeira coisa, gerenciamento eficaz do backlog do produto. Todo mundo aqui sabe o que é backlog do produto? O pessoal já teve, acho que chegaram a dar uma olhadinha em Scrum. Não. Tá, Sim. legal, bacana. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui e explicar mais ou menos. O backlog do produto é uma lista, tá? Onde a gente empilha as histórias de usuário. No próximo slide vocês vão entender um pouco melhor. É a sequência do trabalho que vocês vão executar. Ele desenvolve e comunica a visão do produto, aquela visão que eu estava falando está conectada com a empresa, tá? Ele cria e comunica os itens de backlog, então é o que vai ser desenvolvido. Por que a gente chama de história de usuário? Porque é uma perspectiva do meu usuário sobre o produto que eu vou desenvolver. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo, eu quero desenvolver um aplicativo ali para academia. Se eu usasse metodologia tradicional, eu ia lá ia escrever os requisitos técnicos, né? Falar, olha, é assim que faço. Mas quer dizer, esses requisitos técnicos eles estão de fato conectados com a necessidade do meu usuário, do meu cliente. Então, o PO ele escreve em forma de história de usuário. Eu, como usuário, tenho necessidade de encontrar academias abertas num determinado horário, sei lá, depois das 10 horas da noite. E para isso, preciso que o meu aplicativo ele crie um filtro para encontrar essas academias. É um exemplo. Você vê, a gente sai daquela perspectiva técnica, né? E passa a enxergar a necessidade do usuário, tá? E daí ele vai fazer o quê? Ele vai ordenar isso em uma lista. Outra coisa que ele tem que fazer é garantir a transparência do backlog. Então ele vai estar sempre comunicando: olha, pessoal, o backlog aí é esse, é isso que a gente tem disponível para começar a executar daqui para frente, tá? Como que ele faz isso? Mapeamento de histórias de usuário. É aí que entra a parte do trabalho dele, de conseguir entender os departamentos, né? Falar com marketing, eu vou falar com o departamento comercial, eu vou falar com o departamento de experiência de usuário, de experiência humana, e ele vai pegar tudo isso daí e ele vai converter, agora olhando para aquela visão do produto e olhando para aquela estratégia, onde que eu quero ir com a minha empresa, quais produtos eu tenho que desenvolver, ele vai converter isso em histórias de usuário. E essas histórias de usuário que vão entrar no nosso backlog.
que é essa lista. Lembra que eu tinha falado para vocês, mas se o PO não é quem é o QA, se o PO ele não cuida da marca, se o PO não cuida do marketing, como que ele consegue influenciar tudo isso? Isso não é ele que desenvolve, é através da priorização do backlog. Então ele tem sempre de olho em o que vai gerar mais valor, o que vai me poupar tempo, o que agora vai ser o próximo salto aí, o que vai estourar no mercado. E ele vai pegar essas histórias de usuário e vai começar a organizar da forma a maximizar o valor do produto. Entende? Então é assim que o PO ele consegue, sem necessariamente colocar a mão na massa e desenvolver, maximizar o valor do produto, através dessa visão. E daí a gente tem aqui, para quem ainda não olhou o Scrum, é legal dar uma olhada, tá? Isso daí varia muito de empresa para empresa. Hoje tem empresa que não utiliza Scrum, mas tem o papel do PO, né? Mas é uma boa referência. Então a gente entra com as histórias de usuário dentro desse backlog, a gente separa, né? O time vai lá e puxa essas histórias de usuário, ele vai criar um segundo backlog, que é o sprint backlog. É o que vai rodar entre 2 ou 4 semanas, isso depende do tamanho da nossa sprint. Esse backlog ele vai entrar, a gente vai desenvolver, vai fazer aquela dele, olha, lembra da dele que está conectado com o produto, que está conectado com a empresa, vai rodar e a gente tem o que? Produto, uma funcionalidade ali na saída. E é assim que lá naquela frase, quando a gente fala maximizar o valor do produto, o PO, ele faz a priorização do backlog do produto, enxergando a necessidade da empresa, e ele consegue gerar valor. Bem, é só o PO que gera valor? Não, lógico que não. Todo mundo que está envolvido nesse processo, os desenvolvedores, o Scrum Master e todo o pessoal do time, né? Então é isso. Se vocês tiverem perguntas, tá aí meu LinkedIn, se vocês quiserem adicionar também, vou ter o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês e ajudar no que vocês precisarem. Show, Matheus. Obrigado, viu, meu camarada? Pessoal, alguma dúvida? Só estou aqui nas palmas. Muito bom, pessoal. Antes que falem, POs e desenvolvedores não se odeiam, certo? Porque, como o Matheus bem falou, né, o nosso trabalho está diretamente... a gente precisa do PO. Então, é um trabalho que eu sempre falo que é um trabalho muito mais humano do que qualquer outra coisa, né? Que o cara tem que ter muito o feeling de tanto sentir o que é que a equipe está sentindo, né? Como o seu cliente também está sentindo. Sim. O que acontece às vezes, gente, é o seguinte, posso tirar só fazer um adendo aqui. O que acontece às vezes? Eu acho que tem gente com dúvida. Acho que a Thaís. O que acontece? O PO, tá? É um papel que já é antigo, mas aqui no Brasil vocês vão ver que explodiu agora. Então tem muita gente que vem da área de projetos, gestão tradicional, e migra para essa área e não tem essa visão de gerenciamento 3.0, não tem uma visão onde é que ele tem que entender que o papel de gerente dele foi compartilhado com todo mundo. O time é responsável por autogestão. Então, eu não posso chegar como PO e assumir um papel de um gerente de projetos falando, olha, vocês têm que executar dessa forma. Os desenvolvedores, eles têm que entender como eles se gerenciam e como eles vão entregar valor, entende? Então, às vezes acontece essa confusão, porque tem uma ideia de que existe uma hierarquia entre os papéis, onde é que o PO ele era o gerente de projetos, e daí você tem o Scrum Master ali para trabalhar junto com o time, e não é para ser assim, tá? Times que rodam muito bem com gestão 3.0 e Scrum, tem uma certa maturidade, vocês vão ver que a relação é de parceria no dia a dia. Em relação à pergunta, qual ferramenta de gestão visual? Gestão visual que você diz são as atividades? Você poderia, Thaís, falar um pouco? Ah, tá. É o Gira. O Gira. Eu trabalho hoje lá no parceiro C6 Bank, a gente usa o Gira. Como você gosta e acha simples de usar? Olha, depende. Assim, se você quer usar Scrum, o Gira é a melhor ferramenta. Se você está usando Kanban, aí você pode fazer pelo Trello, né?
Daí você só tem um fluxo ali de atividade, você consegue ir puxando. Depende da metodologia que você vai utilizar, né, o framework. Valeu. Até aqui no RH a gente usa o Gira também. Legal, é uma excelente ferramenta. Acho que todos os parceiros, né, usam o Gira aqui, Joinville. Sim. Tem uma chamada a Azure DevOps, da Microsoft também. Agora, o pessoal, eu acho que no exterior usa bastante. Mas aqui é disparado Gira, né? Ô, D, a questão do problema que a gente tem que resolver, você vai passar pra gente hoje ou só na próxima mesmo? Só na próxima. Beleza. A gente vai tentar fazer uma agenda essa semana só com os do time, né? Porque o pessoal que já tá em outros times, aí já na operação, aí não participa dessa reunião, né? Não precisa, a não ser que vocês queiram. Denise. Então, Denise? pessoal, para não tomar mais tempo, Matheus, obrigado de novo, viu, meu camarada, por ceder esse espaço, e a gente quer estender a mão para que caso você queira ter alguma coisa mais para apresentar para os nossos insiders. A gente está buscando sempre pessoas para falarem novos temas, novas formas de trabalho. Então, sempre que você tiver algum conteúdo que você queira falar com os nossos insiders, é só chamar a gente que a gente marca uma call. Fico muito feliz. Agora eu estou próximo lá do pessoal da Sync de dados, machine learning, inteligência artificial. Dá para vir falar também algumas coisinhas. Ó, tá vendo só? Olha só.